Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel de Paula. Já fiquei há mais de 20 anos escravizado no pecado da pornografia. Confessei meu pecado, reconheci meus erros e hoje caminho em liberdade e tento ajudar outras pessoas a caminhar em liberdade também. Eu conheci o Vida Pura, tô até com a camisa deles aqui, ó, ver se vocês conseguem ver, ó. Aqui é o logotipo deles. E foi no Ministério Vida Pura em que eu consegui caminhar em liberdade, saber de fato como eu estava andando nessa escravidão, como que o vício me influenciou de forma negativa, atrapalhou meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha esposa e também com a igreja onde eu sou pastor. Então foi lá que eu conheci pessoas que me ajudaram muito nesse processo. Então tem um link para você ter acesso ao Ministério Vida Pura aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então clica lá, conheça o Ministério Vida Pura. Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre pecado e pornografia. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, vai falar sobre tentação. Todo mundo é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência da carne, ou para facilitar, mau desejo. Nós já falamos aqui no nosso vídeo. E também, nós também temos outro vídeo falando sobre a sedução. O processo da sedução, os pensamentos sedutores. Se você ainda não viu, vai lá no vídeo para acompanhar. E aqui nós vamos falar de pecado. Porque depois que nós somos seduzidos, então o pecado ele é concebido. Então esse mau desejo, quer dizer, essa cobiça, ela é concebida e dá luz ao pecado. Então essa expressão conceber, ela tem dois significados no grego, que significa capturar ou também engravidar. Então aqui mais ou menos o Tiago está falando mais de engravidar, porque ele vai dizer dar a luz ao pecado. Então conceber, engravidar. Então, conforme você vai sendo seduzido por esses pensamentos, vamos relembrar um pouquinho aqui. Eu ouvi uma música, nessa música ela tinha algum conteúdo erótico, pode ser um funk, um axé, alguma coisa. Todas essas músicas falam de senta, 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 senta. Então, você vai ouvindo ali aquele funk, alguém ouviu, alguém passou por você ouvindo, ou você assistiu uma cena no Netflix, numa série, numa novela, que tinha ali um teor erótico, pornográfico, ou você lembrou, ou veio à sua mente algum filme que você já assistiu em algum site pornográfico. Por exemplo, eu moro num bairro turístico aqui do Rio de Janeiro, que é o bairro de Santa Teresa, e teve um filme pornográfico que eu assisti, que ele foi gravado onde eu moro. E toda vez que eu vou para a minha igreja, onde eu sou membro, onde eu sou pastor, eu passo do lado de um restaurante onde foi gravado o filme pornográfico. Toda vez eu lembro. Antigamente era uma tortura, porque eu lembrava e ficava ali sendo seduzido por esse pensamento, né? Ficava ali sendo seduzido, pensando, aquele vídeo, aquele filme, que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e ficava lembrando, imaginando, e aí ia puxando para outros vídeos que eu já tinha assistido com aqueles atores. Então, assim, esse é o processo de sedução, é você demorar a repreender um pensamento. Você fica ali pensando, refletindo, como era bom, a ereção que eu tinha, não sei o quê, todo aquele estímulo, e você fica ali sendo seduzido, gostando, né, fantasiando, naquela época, se eu pudesse participar desse filme, se eu fosse ator pornô. Então, assim, você vai fantasiando, se iludindo com aquele pensamento. Então, essa é a sedução que nós já falamos no vídeo. Então, eu aprendi agora a repreender esse pensamento. Nós temos aí técnicas para que você possa repreender essas seduções, como você memorizar versículo, você também tem aí 18 segundos para repreender aquele pensamento. Não significa que aquele pensamento foi implantado na sua cabeça, não significa que você tem que ficar pensando nele. Você pode muito bem tirar aquele pensamento. Imagina aí quando você vai entrar em campo, você joga bola, você joga futebol, ou vôlei, qualquer outro tipo de esporte, ou você vai correr. Vem um pensamento lá, você vai perder. Você não repreende esse pensamento? Que isso, está repreendido, eu que vou perder o quê? Eu vou conseguir. Então, assim, você tem como dialogar, e nós falamos disso também no outro vídeo. Então, isso vai concebido, né? Foi concebido. Então, você vai engravidando daquilo. E aquilo dali, gente, vai dar luz ao pecado. O que é pecado aqui que Tiago está falando? É o comportamento pecaminoso, ou o hábito pecaminoso. Por exemplo, mentir, roubar, tudo isso são atos pecaminosos. Então a gente tem que diferenciar aqui. O pecado que eu vou dizer aqui, que é o P maiúsculo, é o estado em que todo ser humano se encontra, né?
quando vem a esse mundo. Nós nascemos escravos do pecado, do sistema pecado, que veio para esse mundo depois que os primeiros seres humanos resolveram ali desobedecer à lei de Deus. Então, a desobediência, então aí pronto, ali entrou o sistema do pecado. Dentro do sistema do pecado nós temos a morte, que nós vamos falar no outro vídeo. Morte física, morte espiritual. Então, a morte faz parte do sistema do pecado. No sistema do pecado nós temos dores, sofrimentos, culpa, né, angústias. Então, tudo isso aí faz parte do combo do sistema do pecado. E dentro do sistema pecaminoso, do sistema pecado, nós temos os atos pecaminosos. Então, eu estou ali, fui tentado, perdi a tentação, fiquei sendo seduzido, deixei isso conceber em mim. Então, ele foi crescendo conforme as horas ou os dias, e aí eu vou conceber um ato pecaminoso. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Né? O cara viu uma cena num filme, uma cena pornográfica, de um cara traindo a mulher dele com a cunhada, sei lá, com a vizinha. E aí ele ficou pensando nessas situações. Pô, tem uma oportunidade, não sei o que e tal. Ficou sendo seduzido ali. E ele foi concebendo. E aí ele vai lá, ó, pro vídeo pornográfico, né? Vai lá ficar assistindo coisas desse tipo de conteúdo, de transar com a cunhada, de transar com a vizinha, de transar com a amiga da esposa. Tem esses conteúdos doidos lá, né, nos sites pornográficos. Até que ele vai gerar o quê? O ato da traição, o ato pecaminoso. Ele vai dar à luz aquilo. Então, gente, o nosso problema é achar que o grande problema é o ato pecaminoso quando ele já está sendo à luz, quando já está saindo à luz. E não, o nosso problema está na sedução do pensamento. É lá que eu tenho que resolver, porque senão eu vou deixar conceber, e é nessa concepção outros atos pecaminosos vão surgir e até vir aquele ato que eu já estava imaginando, que eu já estava esperando. Então, vou lá, sou tentado, vi alguma coisa, ouvi alguma coisa, aquilo dali encheu minha mente, fui seduzido, e eu fui deixando aquilo dali crescer, ato pecaminoso que nasceu. Entrei no site pornográfico naquela madrugada, quando eu estava sozinho. Entendeu? Então, assim, tudo isso faz parte desse processo. Só que a gente vai pedir perdão para Deus depois que a gente entra no site pornográfico, ou depois que a gente se masturba, ou depois que a gente tem o ato sexual com uma pessoa, ato físico, ou também pela internet, via webcam. Então, assim, a gente vai pedir perdão a Deus depois da gente ter cometido o ato pecaminoso. Só que você já deveria ter pedido perdão a Deus, essa consciência de que eu já estou errado, ela deveria acontecer no processo da sedução que a gente falou no vídeo anterior. Que tentação não é pecado. Agora, a partir do momento que eu tenho um relacionamento amoroso com esse pensamento, e esse pensamento está me levando a um ato pecaminoso, sim, já é pecado ali. Ali eu já deveria me sentir mal diante do Senhor de pensar naquilo ou de considerar aquilo. Então ali já deveria ser um grande temor, né? Uma grande coisa assim que eu deveria me aproximar de Deus o mais rápido possível para não deixar o ato físico acontecer. E Daniel, mas se o ato pecaminoso já aconteceu na minha mente e ato físico, como assim? Jesus falou, gente, quando você tem um relacionamento amoroso com o pensamento, você já pecou. Só que agora falta o quê? Dar a luz de fato ao ato. Então, assim, há consequências diferentes. Pecado é a mesma coisa. Pecado, desobedeceu a Deus, tá? Ofendeu a Deus. Então, a mentira, a fofoca e o pecado sexual tem mesmo peso. Vocês ofendem ao Senhor. Nós ofendemos ao Senhor com o pecado. Agora, a consequência é diferente. A consequência de eu só ficar pensando e a consequência de eu dar à luz, me expor fisicamente a esse comportamento pecaminoso, aí a consequência é diferente, tá? Mas a ofensa ao Senhor é a mesma, então você tem que pedir perdão justamente na hora que você está sendo seduzido. Eu aprendi muito esse conteúdo com Vida Pura, então já falei, tem um link aí para você clicar. Eu explico um pouco desse conteúdo no meu livro Pureza Redescoberta, é um e-book, e também tem um link aqui para você acessar. Lá eu conto a minha história, meu testemunho, mesmo depois de pastor, eu estava lá, sendo seduzido pelos meus pensamentos, né, maus desejos, e dando, né, vazão a esses atos pecaminosos na área da imoralidade sexual. Então,
Você tem que agora prestar atenção nessa sedução. E agora, gente, uma atividade aí para você começar a refletir, né? Preciso pensar. O que está me levando a cometer esse ato pecaminoso? O que eu estou deixando conceber? Porque o versículo na Bíblia, lá em Tiago 1, e aí você vai lendo lá no versículo 15, versículo 14, quando você vai para lá, gente, ele também faz perguntas para você. Então, eu estou sendo tentado onde? Eu estou tendo relacionamentos amorosos com que pensamentos e que horas que isso acontece no meu dia, em que frequência, tá? É mais no final de semana, é dia de semana, é quando eu volto do trabalho, é quando eu vou para o trabalho, é quando eu volto da igreja, é quando eu estou ministrando louvor. Então, assim, eu preciso identificar. E aí também ele vai falar sobre essa questão de concepção. Eu estou concebendo algum tipo de pecado? Eu fico considerando alguma coisa? Eu fico me instigando, eu fico me auto-sabotando, eu fico me auto-tentando? Então são coisas para a gente pensar. E quando eu já cometo o ato, quando eu entro ali naquela janela anônima no meu navegador, ou quando eu já acesso uma conta anônima no meu Telegram, ou quando eu já entro em contato com a fulana, com o fulano, lá no WhatsApp, ou também pelo Telegram. Então assim, ou quando eu vou me encontrar com alguém, já para cometer um ato pecaminoso ali. Então assim, o que eu fiz antes? O que eu estava assistindo antes? O que eu andava pensando naquele momento para que chegasse esse momento agora de dar luz ao pecado? Então é uma atividade que você tem que fazer. Por que eu falo isso, gente? Não é coisa de maluco. Você pensa em várias coisas. Quando você quer comprar uma coisa na internet, você pensa, você reflete. Pô, será que eu tô com dinheiro? Será que tem limite no cartão? E se eu fizer essa parcela? Gente, você faz isso o tempo inteiro. Quando você vai no mercado, você não fica ali vendo se você leva mais barato ou se você leva daquela marca, porque aquela marca é que você gosta, mas tem ali o valor mais barato. Será que eu estou com dinheiro para levar ou não? A gente faz esse tipo de pensamento o tempo inteiro. Quando a gente vai escolher uma série, por exemplo, você verifica se ela tem uma boa classificação, se ela é recente, se não é. Cara, por que a gente não faz isso também no nosso problema, né, pecaminoso, na área da imoralidade sexual? Porque a gente vai logo com sede ao pote. Eu tenho que questionar isso. Eu preciso questionar essa minha sede ao pote. Por que eu tô indo direto? Por que eu tô indo já assim, cara, é muito rápido. Eu não paro nem para refletir sobre o que eu tô fazendo. Então, assim, quando você chega nesse nível, é porque você já é escravo de um sistema e você já virou escravo também de um ato pecaminoso, porque ele consegue te ganhar assim tão fácil. Então, tá na hora de eu me fazer de difícil pro pecado. Deu para entender? Então, reflete um pouco sobre isso. Se você precisar de ajuda, tem nosso conteúdo, tem o meu Instagram, @pureza-redescoberta, @pureza-redescoberta. Então, lá você pode acompanhar também pelo Instagram, fazer perguntas, tirar dúvidas e acompanhar mais de perto aí a minha vida e quem sabe eu posso te ajudar lá também. Então, eu espero que Deus te abençoe muito, muito, muito e que você consiga vencer a pornografia, a masturbação ou qualquer imoralidade sexual, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.